medidas para incluir a população negra, ao passo que há o incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para cumprir uma política oficial do Estado brasileiro, que ficou conhecida como política do branqueamento, porque eles acreditavam que a população negra representava atraso e que em 200 anos os negros deixariam de existir. E a gente não fala das colônias, né? Das colônias italianas, alemãs, enfim, aqui no sul tem bastante, né? Inclusive tem lugares aqui no sul que sei lá, que são alemães, que querem se separar do Brasil. A gente separa, né, inclusive. A gente nem queria. Mas... E aí a gente não fala das colônias, a gente não fala da Lei de Terras de 1850. O que foi a Lei de Terras de 1850? Né, que determinava que, a partir daquele momento, o acesso à terra só se poderia se dar a partir da compra e venda, e não mais da ocupação das terras. Quem que podia comprar terra em 1850? Né? E aí não falam das colônias, que claro, né, não estou falando que os imigrantes europeus vieram para cá em condições tranquilas. Muitos vieram como pobres, trabalhadores, mas já não vieram na condição de escravizados. A gente já tem uma diferença radical. Mas a gente não fala das colônias, que significa que muitos desses imigrantes receberam terras. Não seria isso uma ação afirmativa? E a gente reclama décadas depois, quando a gente fala essa afirmativa de 20% para negros na universidade. E se a gente olhar hoje, a realidade dos descendentes desses grupos, a maioria deles tem direito à terra e acesso à terra. E os quilombolas têm todas as suas terras tituladas? Se a gente for olhar qual é o maior número de pessoas em situação de rua, são pessoas negras, por quê? Né? Então, os imigrantes europeus, eles tiveram certas oportunidades que a população negra não teve. Então, a gente não pode perder o contexto histórico, falar isso é coisa do passado, como se não fosse determinante da realidade que a gente vive hoje. E de como tudo isso foi construído e constituído. E a gente não debate. A gente, mais uma vez, quer naturalizar ou falar que eu não sou racista, em vez de entender que faz parte de um grupo que vem historicamente tendo acessos a oportunidades e que outros grupos não têm. Então, quando a gente fala de lugar de fala, a gente precisa entender toda essa construção histórica, porque aí a gente vai entender que o privilégio social gerou o privilégio epistêmico, que o privilégio social criou uma hierarquia que não é uma hierarquia que só uma hierarquia que não é intencional, gerou uma hierarquia violenta que determina quem pode falar e quem não pode falar. E esse falar não é no sentido de emitir palavra, é de existir, é no sentido de pensar outras possibilidades de existência que não seja essa existência marcada pela violência. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente entende quais foram as bases que criaram essas determinações, essas bases que criaram esse outro, porque a partir da norma, a gente vai entender por que quando a gente faz faculdade, nas referências bibliográficas, na sua grande maioria dos cursos, só são produções de homens brancos europeus. E a gente não questiona. Será que pessoas negras do norte da África não produzem saber? A gente não se por estudar Simone de Beauvoir. O professor me perguntou quem é a mulher de Sartre? Eu não estudei nem Simone de Beauvoir, que é francesa. Quiçá Angela Davis, né? Que é negra e, enfim, estadunidense. Durante 4 anos e meio de graduação. E mesmo no mestrado, nas disciplinas do mestrado, também não estudei. Então eu tive que cumprir as disciplinas todas, obrigatórias, e estudar por fora, criar grupos, todo esse trabalho que a gente tem dobrado. A gente precisa, de fato, comer um dobrado quando a gente quer estudar autores e autoras que não são ditos como os cânones. E quem que determina quem são cânones e quem não são? Por que a gente não estuda Frantz Fanon? Eu acho assim de um... eu não entendo. Entendo, né? A gente sabe por quê. Mas nas faculdades de sociologia, por que as pessoas estão estudando Clóvis Moura? Lélia Gonzalez? Por que nas faculdades, em todas, a gente não está estudando tantos autores e autoras fundamentais que não só contribuíram para o pensamento brasileiro, são fundantes de um pensamento muito importante. Quando eu estudei filosofia, a gente tinha que fazer domínio conexo, disciplinas em outros cursos. Eu fiz uma nas ciências sociais.
E era pensamento político e social brasileiro, que para eles eram Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, aí passam pelos racistas, Nina Rodrigues, da Teorias Biologizantes e tal, e aí nada de Clóvis Moura, Milton Santos, nada. Eu fiquei meio chocada, aí um dia na sala eu fiz, questionei a professora, gerou toda uma confusão, um debate, aí você pega a pecha do quê? Da agressiva, da chata, ai, fica criando caso. Ai, por que cria caso? Só cria caso, as mulherinhas só cria caso. Mas como é que a gente não vai criar caso? Né? Como é que a gente vai ficar, ai, vocês são muito bravas, como é que a gente vai ficar brava? Numa sociedade que nos violenta o tempo inteiro. É muito interessante isso também de colocar quem está lutando contra a violência como culpado pela violência. Ai, para de falar, você está gritando, ai, vamos convidar tal pessoa. Eu sou boicotada de vários espaços, mas vamos convidar porque ela vai causar. E aí as pessoas não entendem, em vez de elas pararem com o motivo que me fazem causar, eu sou culpada por causar, por ser violentada. É uma inversão lógica que existe nesse país. E aí a gente que sempre é a louca, a mulher negra raivosa, né? Eu costumo brincar, eu sou uma pessoa muito calma, porque eu medito, eu faço Kung Fu. Gente, aprendi, me equilibra, porque para viver nesse país tem que ficar criando coisas. E aí, tem dia que eu saio de casa, e eu sou uma pessoa calma, de verdade. Claro que eu tenho meus, como todo mundo. E aí, no geral, eu saio de casa, eu falo, que legal, medito, olho o sol, a Isis está aqui, minha produtora medita, faz yoga, faz saudação pro sol. A gente tenta criar situações em que a gente vai ficar bem, porque a gente precisa pensar sim em autocuidado, esse país que violenta tanto a gente. Panteras Negras falavam em autocuidado, né? A gente precisa pensar em tudo isso. Aí você sai de casa, sendo mulher, né? Sendo mulher negra. Aí você passa um cara, te assedia. Passa um cara, você tá com a sua filha, tem uma filha de 14 anos, fica regulando a sua filha como se ela fosse um pedaço de carne. Você tá tentando ficar calma, mas aí você já olha, como é que você vai ficar calma numa situação dessa? Você vai pegar o metrô, vem um cara querer te encoxar. Como que as pessoas querem que a gente mantenha a sanidade? Tudo isso adoece a gente, porque a gente passa por violências diárias, que a maioria de nós não tem condições de pensar estratégias que levam ao adoecimento psíquico, porque o tempo todo você tem que ficar lembrando as pessoas que você é humana, que as pessoas não podem te tocar, que as pessoas não podem pegar no seu cabelo, né, sem autorização, né, que as pessoas fazem isso, né, ai, tão bonito seu cabelo, eu não sabe pegar no cabelo de ninguém, né, eu só pego no cabelo, sei lá, se estou flertando, né, rolou um clima, mas caso contrário, eu vou pegar no cabelo das pessoas, que é como se o nosso corpo, como mulher negra, fosse um corpo público, como se você não precisasse respeitar as coisas absurdas que as pessoas se sentem